Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Nesta aula de hoje eu vou estar comentando sobre os componentes eletrônicos que nós vamos precisar aqui para acompanhar o curso, né? Lembrando que esses componentes eles devem ser adquiridos por conta própria do aluno, né? São componentes que você encontra facilmente em casas de eletrônica, pela internet, né? Então, eu vou deixar uma lista para vocês, uma planilha que contém uma lista de todos os componentes. Tem uma foto desses componentes, como vocês podem ver, e a quantidade desses componentes. Nessa lista, alguns componentes mais complexos ou mais sofisticados, eu vou deixar o datasheet deles, porque nós vamos, durante o curso, precisar acessar esses manuais desses componentes para a gente ver que componente é esse, qual é a característica dele, para que ele serve, né? Bom, o primeiro desses componentes, ele é o circuito integrado, né? Que é o TA7642, né? Antes de mostrar essa lista, eu vou mostrar para vocês todo o material que eu já tenho aqui separado para fazer esse mini curso com vocês. Então vamos aqui para a nossa outra câmera para a gente ver aqui o nosso material que já está organizado e separado, né? Bom, pessoal, e aqui para o nosso mini curso, eu já tenho um material aqui na mesa separado. Nós vamos precisar de um alto-falante de 4 ohms e 3 watts. Se você não tiver um alto-falante exatamente igual a esse, pode ser um similar. Pode ser um alto-falante de 1 watt, pode ser de 8 ohms, 4 ou 8 ohms, certo? É um alto-falantezinho simples. Nós vamos precisar do circuito integrado. Vamos precisar desse circuito integrado. Vamos precisar de 3 transistores de baixa potência. Vamos precisar de um transistor de média potência. Daqui a pouco eu vou mostrar quais as referências de cada um deles. Vamos precisar de resistores, um potenciômetro. Vamos precisar de um indutor de fio, um indutor comercial. Vamos precisar de um trimer. O que é um trimer? É um capacitor variável. Vamos precisar de capacitores de disco. Vamos precisar de capacitores eletrolíticos, de um diodo comum, um diodo emissor de luz, mais conhecido como LED, né? Vai ser o diodo na cor vermelha, de 3 milímetros. E nós vamos precisar de uma matriz de contatos. Eu recomendo, e aqui no curso nós vamos utilizar 2 matrizes de contato. Por quê? Porque nós vamos montar o circuito em 2 etapas. Vai ser a etapa de recepção do rádio AM e no outro protoboard, na outra matriz de contatos, que é esse componente aqui, né? Nós vamos montar a etapa de amplificação, né? São 2 circuitos independentes e, particularmente, o circuito de amplificação ele é mais complexo, justamente porque para o circuito do rádio AM nós vamos utilizar o circuito integrado, então ele já vai abstrair muita coisa e facilitar a vida da gente para montar esse rádio, ficando a maior parte crítica do circuito na parte de amplificação. Então aqui nós temos nosso material separado, que a gente vai utilizar aqui, vai montar todo esse material aqui durante o curso. Lembrando que nós estamos utilizando a matriz de contatos, mas após terminar o curso, se você quiser montar o rádio em uma placa universal, você também consegue montar. Nas aulas futuras eu vou mostrar no momento certo que placa universal é essa que eu estou falando, né? O que seria essa placa universal. Mas de início, para fins de prototipagem do rádio, nós vamos utilizar uma matriz de contatos porque ela facilita bastante a vida da gente. A gente vai poder, por exemplo, encaixar os componentes sem precisar soldar. Então, a gente consegue encaixar os componentes e assim montar o circuito de forma prática e fácil, encaixando sem precisar, no caso, soldar os componentes. Até porque, como nós vamos aprender a montar esse circuito, se for soldando e você cometer algo de errado, aí dá mais trabalho desfazer. E aqui não, você apenas encaixa o componente. Não, você encaixa o componente e se precisar remover, é fácil remover. E aí você pode até aproveitar esse material para outras montagens, né? Fica aí como dica. Então vamos voltar aqui para a nossa lista de material e eu vou comentar cada material
cada componente que tem nessa lista. Bom, pessoal, e aqui voltando para a lista, o primeiro componente, né, é de um total de 24, ou seja, a nossa lista tem 24 componentes. O primeiro deles é o circuito integrado, que é o TA7642. Nós vamos precisar de um circuito integrado desses, mas eu recomendo, se você puder adquirir pelo menos dois para garantir, de por acaso você perder um e vai ter um reserva, né? Então eu recomendo adquirir pelo menos dois, mas se não tiver como, adquira pelo menos um, que é o que você vai precisar para montar o rádio. Aqui eu deixo o datasheet dele, que nós vamos comentar esse datasheet mais na frente, nas aulas posteriores. Nós vamos precisar de um indutor comercial de valor 680 microhenries de 1 watt de potência. Vamos precisar de um item desse. Vamos precisar de um trimer de referência JML06 com valor de 60 picofarad. Vamos precisar dele. Ele tem essa aparência aqui. Vamos precisar de resistores. Vamos precisar de dois resistores de 100 kΩ. Todos os resistores que eu vou mostrar para vocês, que nós vamos utilizar aqui no minicurso, eles são todos de 1/4 watts de potência. Vamos precisar de dois resistores de 1 kΩ. E aí, lembrando que esses resistores eles têm um código de cor, né? Por exemplo, de 100 kΩ ele tem a cor marrom, preto, amarelo. E a quarta cor é a faixa é a tolerância, né? Pode ser 5%, 1%, se for de precisão. Nós temos, pode ser até 10% a precisão dele, né? O que vai definir essa faixa, essa quarta faixa, se ela é dourada, prateada ou de outra cor que faz referência a esse código de resistores, né? Bom, vamos precisar de um resistor de 1 kΩ, dois resistores, na verdade, de 1 kΩ, que é o marrom, preto e vermelho. Vamos precisar de um resistor de 2,2 kΩ, que é o vermelho, vermelho, vermelho. Vamos precisar de um resistor de 10 kΩ, que é o marrom, preto, laranja. Vamos precisar de um resistor de 1 mega, ou seja, um valor bem mais elevado de resistência, que vai ser o marrom, preto, verde. Esses resistores, esse resistor especificamente de valor mais alto é utilizado na etapa de amplificação. Vamos ter um resistor, vamos precisar de um de 220 ohms, que é o vermelho, vermelho, marrom. Vamos precisar de dois resistores de 22 ohms, que é o vermelho, vermelho, preto. Vamos precisar de capacitores cerâmicos, capacitores de disco, desculpem. Vamos precisar de um capacitor de 100 nanofarad, que o código dele é o 104. E vamos precisar de um capacitor de disco de 10 nanofarad, que o código dele é o 103. Né? Você encontra facilmente aí nas lojas de eletrônicas e é relativamente bem barato. Custa aí 5, 10 centavos a unidade desses capacitores, assim como os resistores. Nós vamos precisar de dois capacitores eletrolíticos, que é esse modelo, de referência 100 microfarad por 25 volts. Se não tiver o de 100 microfarad por 25 volts, pode ser o de 16 volts ou de no máximo 50 volts, mas de preferência é esse de 25 volts. Vamos precisar de um diodo, um N4004, pode ser um diodo comum, pode ser um N4004 até o 4007, tanto faz, mas eu coloquei essa referência. Vamos precisar de um LED vermelho de 3 mm, esse modelo que tem aqui. Vamos precisar de um potenciômetro de 100 kΩ. E agora vamos aos transistores. Vamos precisar de dois transistores BC549, um transistor BC558, ou seja, esse primeiro ele é NPN, o segundo é PNP. Todos esses dois modelos são de baixa potência. E vamos precisar de um transistor de média potência, que é o BD140 PNP. Esse último transistor ele vai estar na etapa de saída de amplificação, onde vai estar ligado o nosso alto-falante de 4 ohms e 3 watts. Né? Se não tiver especificamente esse alto-falante, que nós vamos precisar de um, você pode utilizar um de 8 ohms por 1 watt ou outra potência que ele vai funcionar tranquilamente. Mas eu recomendo que tenha pelo menos 1 watt de potência, esse alto-falante.
Bom, e aí também vamos precisar de suporte de pilhas, né? Pilhas pequenas, ou também conhecidas como AA, de 1,5 volt. Então, é suporte para duas pilhas de 1,5 volt, ou seja, dá os 3 volts, que é a tensão que o rádio ele precisa para funcionar. Lembrando que esse circuito do rádio AM que nós vamos montar, ele funciona com tensão de 3 volts até 5 volts. Né? Então você conseguiria, por exemplo, usar uma bateria de uma power bank que você usa para carregar o seu celular, você consegue usar aqui tranquilamente, como também uma bateria de celular de 3,7 volts. Mas nós vamos trabalhar com a tensão de 3 volts, que seria o equivalente a duas pilhas. Recomendo também a utilização de uma chave liga-desliga, né, para ligar e desligar o rádio. E duas matrizes de contatos, conhecidas como protoboard. Se você tiver só uma matriz de contatos, não tem problema. Acredito que seja possível montar em uma única matriz de contatos, porém o circuito vai ficar muito condensado, muito próximo, de certa forma possa dificultar um pouco a montagem, né? Bom, mas eu recomendo duas matrizes de contatos. Para a gente vai seguir na metodologia do curso. Nós vamos montar em uma protoboard a etapa de recepção do rádio AM e na outra protoboard a etapa de amplificação, para a gente conseguir aí melhor organizar aqui a nossa montagem. E cabos diversos para a protoboard. Pode ser esse modelo, pode ser um outro modelo de cabos, de fios na verdade, que ele fica mais próximo do protoboard, ou pode ser esses cabos aqui que eu estou mostrando para vocês. Né? Então, ao todo, dá um total de 24 componentes que eu recomendo e que vocês vão precisar para fazer o mini curso. Né? Bom, então é isso, pessoal. Deixo aqui essa lista de material, vou disponibilizar essa planilha para vocês baixarem. Lembrando que todo esse material nós não fornecemos. Esse material precisa ser adquirido por conta própria. Você precisa adquirir por conta própria esses materiais. Né? Você encontra facilmente aí a maioria dos materiais. O único que você provavelmente vai precisar comprar pela internet vai ser o circuito integrado TA7642. Né? Eu encontrei esse circuito integrado em sites na internet a partir de R$ 1,99. Então você encontra ele em um preço bem acessível, que aí você pode comprar até pelo menos 2 para deixar um de reserva, caso você venha a perder o que você esteja utilizando por algum motivo. Né? Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui nessa aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!